A fonte de champanhe brilhava sob o lustre de cristal enquanto eu entrava no grande salão de baile do Country Club Ipanema. Eu havia escolhido um vestido azul marinho simples, nada chamativo, apenas apropriado para o gala beneficente ao qual fui convidada. O convite viera pelo programa de responsabilidade social da minha firma de investimentos, e eu esperava uma noite tranquila apoiando causas locais. Eu deveria ter imaginado que não haveria paz quando minha família estivesse envolvida. "O que você está fazendo aqui?" A voz da minha irmã Isabel cortou a música de câmara elegante como unhas em um quadro negro. Ela estava perto da mesa de registro, em um vestido prateado reluzente que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Sua mão perfeitamente manicure segurava uma taça de champanhe com tanta força que pensei que o pé pudesse quebrar. "Olá, Isabel", eu disse calmamente. "Fui convidada para o gala." "Convidada?" Ela riu, o som agudo e zombeteiro. "Por quem?" "Pela equipe de catering?" Suas amigas, 3 mulheres que reconheci do círculo social dela, deram risadinhas atrás das mãos. Todas exibiam a mesma expressão de surpresa fabricada, como se minha presença fosse o escândalo do século. "Eu tenho um convite", eu disse, estendendo a mão para dentro da minha clutch. "Ah, tenho certeza que sim", Isabel se aproximou, seu perfume avassalador. "Provavelmente imprimiu você mesma naquele seu empreguinho de escritório que finge ser carreira hoje em dia. Este é um evento de R$ 25.000 por prato. Lívia, R$ 25.000. Você sequer sabe o que isso significa?" Eu sabia exatamente o que significava, porque eu mesma havia aprovado a estrutura de preços quando o conselho do clube me consultou sobre a arrecadação de fundos. Mas não disse nada, apenas fiquei ali com um leve sorriso. "Isabel, querida." A voz da nossa mãe ressoou pelo salão de baile. Margarida Costa avançou em nossa direção em um vestido bordô, diamantes brilhando em seu pescoço e pulsos. Sua expressão mudou de deleite para horror ao me ver. "Lívia, o que diabos você está fazendo aqui?" "Ela alega que foi convidada", disse Isabel, com a voz pingando desdém. "Dá para acreditar na audácia?" Mamãe apertou os lábios em uma linha fina. "Lívia, isso não é apropriado. Este é um gala para profissionais de negócios bem-sucedidos e filantropos. Não é para todo mundo." "Eu entendo, mamãe." "Entende?" Isabel interveio. "Porque você aqui parada no seu vestido de loja de departamento, fingindo que pertence, é realmente constrangedor para todos nós. Estas são nossas amigas, nosso círculo social. Você não pode simplesmente invadir eventos porque tem inveja da vida que construímos." Uma pequena multidão começara a se formar. Eu reconheci vários rostos, membros do conselho, parceiros de investimentos, associados de negócios. Nenhum deles disse nada, mas eu via a curiosidade em seus olhos. "Eu não estou invadindo nada", eu disse baixinho. "Fui convidada. Mostre o convite." Então Isabel exigiu, estendendo a mão. Eu tirei o cartão em relevo da minha clutch e entreguei a ela. Ela o arrancou, examinou com olhos semicerrados e o empurrou para a mamãe. "Parece real, mamãe", admitiu relutantemente. "Mas Lívia, mesmo que alguém tenha cometido um erro e enviado um convite para você, você deve entender que este não é o seu mundo. O Country Club Ipanema é um dos estabelecimentos mais exclusivos do estado. As anuidades aqui custam mais de R$ 500.000 por ano. A lista de espera tem 3 anos. Estas pessoas são CEOs, empreendedores, famílias de dinheiro antigo. Elas não." Ela se interrompeu, mas eu sabia o que queria dizer. "Elas não são como você. Minha família sempre me via como a decepção." Enquanto Isabel se casara com Roberto Mendes, herdeiro de um império de imóveis comerciais, e mamãe mantivera sua posição na alta sociedade após a morte do papai, eu seguira silenciosamente meu próprio caminho. Elas presumiam que eu trabalhava em algum emprego burocrático mundano porque eu nunca falava sobre meu trabalho. Presumiam que eu lutava financeiramente porque eu dirigia um sedã prático em vez de um carro de luxo. Presumiam que eu tinha inveja do estilo de vida delas porque eu não ostentava riqueza. Elas presumiam errado sobre tudo. "Mamãe está certa", disse Isabel, aquecendo-se ao tema. "Sabe quem está aqui hoje à noite? O governador, 3 senadores estaduais, o CEO da Indústrias Almeida, o presidente do Banco Central do Sul. Estas são pessoas que realmente importam, Lívia. Pessoas com influência real e dinheiro real. Sua presença aqui nos faz parecer mal,
Faz parecer que somos o tipo de família que não conhece seu lugar. Nosso lugar? Eu repeti suavemente. Sim, nosso lugar. Isabel e eu pertencemos aqui. Você pertence a outro lugar, algum lugar mais adequado ao seu nível. A expressão de mamãe era quase de pena. Certamente você pode entender isso, querida. Não é pessoal. É apenas a realidade. Roberto apareceu ao lado de Isabel com expressão preocupada. Isabel, talvez devêssemos. Fique fora disso. Roberto e Isabel retrucou. Isso é assunto de família. Minha irmã precisa entender limites. Um homem de aparência distinta em smoking se aproximou do nosso grupo. João Mendes, o gerente-geral do clube, usava uma expressão de preocupação profissional. Está tudo bem aqui, senhoras? Não, nada está bem, Isabel disse imediatamente. Esta mulher não pertence aqui. Não sei como ela entrou, mas precisa ser removida imediatamente. Esta mulher é minha filha, mamãe explicou, com tom apologético. Ela parece ter conseguido um convite de alguma forma, mas este realmente não é um evento apropriado para ela. Não queremos causar uma cena, mas poderia, por favor, acompanhá-la para fora discretamente? João olhou para mim, com expressão cuidadosamente neutra. Srara, Costa, há algum problema com seu convite? Não há problema nenhum. João, eu disse calmamente. Meu convite é legítimo. O convite dela pode ser real, mas a presença dela aqui certamente não é legítima, Isabel insistiu. Olhe, não sei se alguém cometeu um erro clerical ou se ela de alguma forma manipulou para entrar na lista de convidados, mas isso precisa ser corrigido imediatamente. Minha mãe e eu somos membros antigos deste clube. Viemos aqui por 15 anos. Conhecemos todo mundo aqui. Pertencemos aqui. Ela não. Tenho certeza de que houve um mal-entendido. João disse diplomaticamente. O único mal-entendido é a completa incapacidade da minha irmã de reconhecer quando está fora do seu alcance, disse Isabel. Sua voz havia subido, atraindo mais atenção. Pelo menos 30 pessoas agora observavam a cena se desenrolar. Ela sempre foi assim, agarrando-se a coisas além do seu alcance. É patético. Isabel, por favor, disse Roberto baixinho. As pessoas estão olhando. Ótimo. Deixe que olhem. Deixe que vejam que a família Costa não tolera alpinismo social, nem mesmo de parentes nossos. Isabel se virou de volta para João. Quero falar com o dono agora mesmo. Traga o dono deste clube imediatamente. Meu coração deu um salto, mas mantive a expressão serena. Isabel, não acho que isso seja necessário, João começou. Não me importa o que você acha necessário, Isabel retrucou. Sou membro deste clube, uma associada pagante e respeitada. Estou dizendo para trazer o dono aqui agora mesmo, para que ele possa lidar com esta situação de forma apropriada. Minha irmã não deveria estar aqui, e alguém precisa assumir a responsabilidade por este desastre. Mamãe assentiu firmemente. Concordo. Traga o dono. Isso já foi longe demais. Lívia precisa sair, e quem quer que a tenha deixado entrar precisa ser responsabilizado. A multidão havia crescido. Eu via telefones sendo discretamente posicionados, pessoas fingindo não gravar enquanto claramente capturavam cada momento. Na era das redes sociais, cenas como esta tinham o hábito de viralizar. João olhou para mim novamente e viu o menor indício de diversão em seus olhos. Tem certeza de que quer que eu prossiga com este pedido? Ele perguntou a Isabel. Você está surdo? Isabel exigiu. Sim, quero que prossiga. Traga o dono aqui imediatamente, ou farei com que você esteja procurando um novo emprego até segunda-feira. Muito bem, João disse suavemente. Ele pegou o telefone e fez uma breve ligação. O dono estará aqui em um momento. Isabel sorriu triunfante. Ótimo. Finalmente, alguém que entende como as coisas funcionam por aqui. Mamãe deu um tapinha no braço de Isabel. Você fez a coisa certa, querida. Às vezes o amor duro é necessário, até mesmo com a família. Só espero que Lívia aprenda com isso, disse Isabel alto o suficiente para todos ouvirem. Ela sempre teve delírios de grandeza. Sempre pensou que era melhor do que sua posição na vida. Talvez a humilhação pública seja o despertador de que ela precisa. Roberto parecia cada vez mais desconfortável. Isabel, talvez pudéssemos lidar com isso de forma mais privada. Não, Isabel o interrompeu. Isso precisa ser público. Lívia precisa entender de uma vez por todas que ela não pode simplesmente fingir ser algo que não é. Ela não pode entrar em lugares como este e esperar ser tratada como se pertencesse.
Existem regras, existem padrões, existem níveis na sociedade, e ela precisa aceitar seu nível. 3 pessoas a mais se aproximaram do nosso círculo crescente. Eu reconheci todas elas. Catarina Prado, presidente do conselho diretor do clube, Tiago Lima, o chefe de operações do clube, e Margarida Santos, a conselheira jurídica. Todas assentiram sutilmente para mim, e eu retribuí com o menor inclinar da cabeça. O que é isso? Catarina perguntou a João. A Sranora Mendes solicitou falar com o dono. João explicou. Ela acredita que houve um erro com a lista de convidados. Um erro? Isabel zombou. Isso é dizer pouco. Minha irmã de alguma forma conseguiu se convidar para este gala, e ela precisa ser removida imediatamente. Ela não pertence aqui. Qualquer um com olhos pode ver isso. Mamãe deu um passo à frente. Peço desculpas pela perturbação, mas Isabel está absolutamente certa. Lívia não faz parte deste círculo social. Ela não tem os meios nem a posição para participar de um evento como este. Certamente vocês entendem nossa posição. Entendo, disse Catarina cuidadosamente. E vocês gostariam que o dono abordasse a situação? Imediatamente Isabel confirmou. Não sei que tipo de padrões frouxos têm sido permitidos ultimamente, mas isso é inaceitável. O Country Club Ipanema tem uma reputação a manter. Permitir que qualquer um entre dançando diminui essa reputação. Qualquer um? Tiago repetiu. Você sabe o que quero dizer, Isabel disse impacientemente. Pessoas que não pertencem. Pessoas que não podem pagar para estar aqui. Pessoas que não são realmente bem-sucedidas ou importantes. Pessoas como minha irmã. A crueldade em sua voz era de tirar o fôlego. Havíamos nos afastado ao longo dos anos, mas eu nunca percebera o quão profundo era seu desprezo. Ou talvez eu soubesse e simplesmente tivesse escolhido não reconhecer. O dono deve estar aqui a qualquer momento, disse João, verificando o relógio. Embora eu deva mencionar, não preciso dos seus comentários, Isabel interrompeu. Preciso de resultados. Quanto tempo leva para trazer uma pessoa aqui embaixo? Na verdade, disse Catarina lentamente. O dono já está presente. O quê? Onde? A cabeça de Isabel girou, varrendo a multidão. É o Sr. Albuquerque? Eu sabia que ele ainda tinha envolvimento com o clube. Onde ele está? O Sr. Albuquerque vendeu sua participação de propriedade há 3 anos, Tiago explicou. Há 3 anos? Mamãe pareceu surpresa. Para quem? Para um grupo de investimento privado, inicialmente, disse Margarida, a conselheira jurídica, mas há 18 meses, aquele grupo vendeu a propriedade para um único proprietário que a tem gerenciado por meio de um trust. Bem, traga quem quer que seja aqui embaixo, Isabel exigiu. Não me importo com a história da propriedade. Eu me importo em tirar minha irmã destas instalações imediatamente. Receio que tenha havido um mal-entendido significativo, disse Catarina, sua compostura profissional rachando ligeiramente com o que poderia ser riso suprimido. O único mal-entendido é o de vocês. Será, Mendes. Vocês pediram para falar com o dono. O dono está aqui. Na verdade, vocês têm falado perto dela nos últimos 15 minutos. O silêncio que caiu sobre o salão de baile foi absoluto. O rosto de Isabel ficou em branco de confusão. Do que você está falando? João se virou para mim e viu o sorriso completo se abrir em seu rosto agora. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar formalmente a C.A. Lívia Costa, única proprietária do Country Club Ipanema e de todo o portfólio de propriedades Ipanema, que inclui este clube, o Hotel Ipanema, o Centro de Convenções Ipanema e aproximadamente 400 mil metros quadrados de imóveis comerciais na área metropolitana. Eu observei a cor drenar do rosto de Isabel. A boca de mamãe se abrira em uma expressão de puro choque. Isso é impossível, Isabel sussurrou. Eu garanto que é bastante possível, disse Catarina. Ela pegou um tablet e o virou para Isabel. A C.R. Costa adquiriu a propriedade por meio de sua firma de investimentos Costa Capital Management. Ela tem sido a única proprietária e principal tomadora de decisões nos últimos 18 meses. Toda grande decisão de política, toda reforma, todo evento, incluindo o gala desta noite, foi aprovado por ela. Mas ela é. Mamãe gaguejou, incapaz de completar a frase. Ela é o quê? Tiago perguntou incisivamente. Bem-sucedida? Sim. Influente? Sim. Ela é tudo isso. A Costa Capital Management tem ativos sob gestão superiores a R$
4 bilhões. A Ciara Costa gerencia pessoalmente um portfólio no valor de mais de R$ 1 bilhão. Ela é uma das investidoras mais jovens que se fizeram sozinhas no estado. Isso é uma piada, disse Isabel, mas sua voz carecia de convicção. Isso é algum tipo de brincadeira. Não é uma brincadeira, eu disse baixinho, falando pela primeira vez desde que o dono fora convocado. Tudo o que eles estão dizendo é verdade. Você não pode. Você não. Isabel lutava para formar palavras. Você dirige um Honda. Você usa roupas normais. Você nunca fala sobre ter dinheiro. Porque não preciso falar sobre isso, eu disse simplesmente. Não estou interessada em ostentar riqueza. Estou interessada em construí-la, gerenciá-la e usá-la para propósitos produtivos, como comprar propriedades com potencial, reformá-las e administrá-las com sucesso. Margarida tirou uma pasta de arquivos. Tenho os contratos de compra, as escrituras e os registros corporativos, se quiserem revisar. Tudo está devidamente documentado. A Ciara Costa é inequivocamente a proprietária desta propriedade. Mamãe havia empalidecido. Lívia, eu não entendo. Quando isso aconteceu? Como isso aconteceu? Eu trabalho em private equity e gestão de investimentos há 12 anos, expliquei. Comecei pequeno, aprendi o negócio, tomei decisões inteligentes e escalei. Há 3 anos fundei minha própria firma. Temos nos saído muito bem. O portfólio Ipanema era uma oportunidade de investimento atraente. Então o adquiri. 12 anos. A voz de Isabel era quase inaudível. Você tem sido rica por 12 anos e nunca disse nada. Vocês nunca perguntaram, eu apontei gentilmente. Vocês presumiram que eu estava lutando porque eu não vivia de forma ostentosa. Vocês presumiram que eu era insignificante porque eu não me gabava do meu sucesso. Vocês fizeram suposições, Isabel, e nunca se deram ao trabalho de verificá-las. Mas nós... Mamãe olhou ao redor desesperadamente, como se procurasse uma rota de fuga. A multidão ao nosso redor havia inchado para pelo menos 70 pessoas, todas observando com atenção arrebatada. Vocês me trataram como se eu fosse um constrangimento, eu disse, minha voz ainda calma. Vocês me disseram que eu não pertencia aqui. Vocês exigiram que eu fosse removida da minha própria propriedade. Vocês me chamaram de patética e disseram que eu estava agarrando coisas além do meu alcance. Vocês disseram que eu precisava aceitar meu nível na sociedade. O rosto de Isabel havia passado de pálido para vermelho brilhante. Eu não sabia. Vocês não sabiam porque não se importaram em saber, eu interrompi. Vocês estavam tão convencidas da própria superioridade que nunca consideraram a possibilidade de que eu pudesse ser bem-sucedida de maneiras que vocês não reconheciam. Roberto havia se afastado um pouco de Isabel, sua expressão uma mistura de horror e o que poderia ser respeito. Sralaro Costa, eu peço desculpas. Eu não tinha ideia. A maioria das pessoas não tem, eu disse. Prefiro manter minha vida profissional privada. Mas isso não dá a ninguém o direito de me tratar mal com base em suposições deles. Catarina pigarreou. Sra Costa, dadas as circunstâncias, como a senhora gostaria que procedêssemos? Era a pergunta que Isabel e mamãe temiam. Eu via isso em seus rostos, a repentina e aterrorizante percepção de que elas haviam humilhado publicamente alguém que tinha controle completo sobre o acesso delas a um de seus locais sociais mais preciosos. Bem, eu disse pensativamente. Isabel exigiu que alguém fosse removido das instalações. Os olhos de Isabel se arregalaram em pânico. Lívia, por favor. E ela foi bastante insistente sobre isso, eu continuei. Muito alta, muito pública. Ela queria que todos entendessem que certos padrões precisavam ser mantidos, que pessoas que não pertencem deveriam ser escoltadas para fora imediatamente. Eu cometi um erro, Isabel disse rapidamente. Desculpe, eu não sabia. Vocês não sabiam que eu era a proprietária, eu concordei. Mas vocês sabiam que eu era sua irmã. E ainda assim me trataram com desprezo. A revelação da propriedade não muda o que vocês disseram nem como disseram. Não muda que vocês tentaram me humilhar e remover na frente de 70 pessoas. Mamãe deu um passo à frente, as mãos entrelaçadas em um gesto de súplica. Lívia, por favor. Cometemos um erro terrível. Isabel estava apenas. Ela estava apenas tentando proteger a reputação do clube. Ela não quis dizer. Ela quis dizer cada palavra, eu disse baixinho. E você também, mamãe. Você concordou com ela. Você me chamou de inapropriada. Você disse que eu não fazia parte do seu mundo.
Você se desculpou com a equipe pela minha presença. Você pediu que eles me escoltassem para fora discretamente para evitar uma cena. A multidão havia ficado completamente silenciosa. Eu podia ouvir o tilintar de gelo nos copos, a música suave ainda tocando da orquestra no canto, o farfalhar de tecidos caros, enquanto as pessoas se mexiam para ter uma visão melhor. João, eu disse, virando-me para o gerente. Qual é a política do clube em relação a membros que criam perturbações públicas? De acordo com os estatutos que a própria Ceará, Costa aprovou, disse João com precisão profissional, qualquer membro que se envolva em comportamento que crie um ambiente hostil ou traga descrédito ao estabelecimento pode ter sua associação suspensa pendente de revisão pelo Conselho. E o que constitui um ambiente hostil? Eu perguntei. Abuso verbal, altercações públicas, assédio a convidados ou funcionários, ou qualquer comportamento que perturbe o desfrute pacífico das instalações do clube por outros membros ou seus convidados. Eu olhei para Isabel. Você diria que exigir a remoção de alguém com base em suposições classistas constitui criar um ambiente hostil? A boca de Isabel se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Por favor, não faça isso, mamãe sussurrou. Lívia, somos família. Somos? Eu perguntei. Porque família não trata uns aos outros da forma como vocês me trataram esta noite. Família não humilha uns aos outros publicamente. Família não faz suposições sobre o valor uns dos outros com base em exibições materiais. Cometemos um erro, disse Isabel, a voz quebrando ligeiramente. Um erro enorme. Eu sei disso agora. Mas por favor, Lívia, não nos puna por um erro de julgamento. Um erro de julgamento? Eu repeti. É realmente isso que você acha que foi? Isabel, você me chamou de patética. Você disse que eu estava agarrando coisas além do meu alcance. Você disse que eu precisava aprender meu lugar na sociedade. Essas não são erros de julgamento. Essas são reflexões de como você realmente me vê, ou pelo menos como me via até 5 minutos atrás. Eu estava errada, disse Isabel desesperadamente. Eu estava completamente errada. Eu vejo isso agora. Vocês veem agora porque descobriram que eu tenho dinheiro e poder, eu disse. Mas se eu fosse realmente a trabalhadora de escritório lutando que vocês pensavam que eu era, vocês veriam? Vocês achariam que estavam erradas por tratar aquela pessoa da forma como me trataram? A pergunta pairou no ar sem resposta. Catarina se inclinou perto de mim. Srando Costa, o conselho apoiaria qualquer decisão que a senhora tome nesta situação. Eu respirei fundo, considerando minhas opções. Eu poderia revogar as associações delas imediatamente. Poderia bani-las da propriedade permanentemente. Poderia criar uma cena que ecoaria pelos círculos sociais delas por anos. Elas haviam me dado toda a justificativa, e parte de mim queria exercer esse poder. Mas eu havia construído meu sucesso, sendo melhor que isso. Isabel e mamãe, eu disse finalmente, suas associações estão suspensas por 6 meses, com efeito imediato. Durante essa suspensão, vocês não terão acesso às instalações do clube, nenhum direito de voto em assuntos do clube e nenhum privilégio de convidados. Após 6 meses, o conselho revisará sua conduta e determinará se a reintegração é apropriada. 6 meses? Isabel arquejou. Mas o baile do governador é no mês que vem. O torneio de tênis beneficente é em 8 semanas. Eu estou no comitê de planejamento para... Você estava no comitê de planejamento, Catarina corrigiu. Sua suspensão a remove de todos os comitês e atividades do clube. Mamãe parecia devastada. Lívia, por favor, reconsidere. 6 meses é tão longo. O que as pessoas vão pensar? Elas vão pensar exatamente o que devem pensar, eu disse. Que ações têm consequências. Que crueldade não é aceitável, nem mesmo em clubes sociais exclusivos. Que família significa algo, ou deveria. Você está destruindo nossas vidas sociais, disse Isabel, lágrimas agora visíveis em seus olhos. Você entende isso? Este clube é tudo para nós. Nossas amigas estão aqui. Nossas conexões estão aqui. Todo o nosso calendário social gira em torno deste lugar. Então talvez vocês devessem ter pensado nisso antes de tentar destruir o que acreditavam ser minha dignidade. Eu respondi. Vocês queriam que eu fosse removida porque pensavam que eu estava abaixo de vocês. Agora vocês estão sendo removidas porque seu comportamento estava abaixo dos padrões deste estabelecimento. João gesticulou para 2 seguranças que estavam por perto. Sra Mendes, Sra Costa,
Precisaremos que vocês recolham seus pertences e saiam das instalações. Vocês receberão documentação formal da suspensão por mensageiro amanhã. Isso é loucura, disse Isabel. Mas ela já se movia em direção ao guarda-volumes, Roberto seguindo atrás com expressão apologética. Você está sendo vingativa, está nos punindo por não saber sobre sua vida secreta. Estou responsabilizando vocês pela forma como tratam as pessoas, eu corrigi. Se vocês tivessem me tratado com respeito básico, com a gentileza que qualquer pessoa merece, independentemente de sua situação financeira, não estaríamos nesta situação. O fato de eu possuir esta propriedade é irrelevante para a questão fundamental de como vocês escolheram se comportar. Mamãe parou antes de seguir Isabel. Eu nunca quis te machucar, Lívia. Mas você me machucou, eu disse baixinho. E a parte triste é que vocês só se importam agora porque aprenderam que foi um erro estratégico, não porque foi um erro moral. Ela estremeceu, depois se virou e foi embora. A multidão começou a se dispersar, zumbindo com conversas. Eu já podia imaginar as mensagens voando pela cidade, as postagens nas redes sociais sendo cuidadosamente elaboradas, o escândalo se espalhando pelos círculos de elite como fogo selvagem. Catarina tocou meu braço gentilmente. Isso foi conduzido com notável contenção, Cranora Costa. A maioria dos proprietários teria sido bem menos misericordiosa. Eu não quero vingança, eu disse. Quero que elas aprendam algo, embora não esteja otimista quanto ao resultado. A suspensão de 6 meses foi sábia, disse Tiago. Longa o suficiente para ser significativa, curta o suficiente para não ser dano permanente. Embora eu suspeite que elas serão muito mais cuidadosas com suas suposições no futuro. Pode-se esperar, eu disse. João se aproximou com uma taça fresca de champanhe. Sua mesa está pronta quando quiser se sentar, Sra. Costa. Nós a posicionamos perto do governador. Ele está ansioso para discutir os planos de expansão do clube com você. Eu aceitei a taça e tirei um momento para me recompor. O confronto havia sido exaustivo, embora eu tivesse mantido a compostura durante todo o tempo. Parte de mim se sentia culpada pela natureza pública da humilhação da minha família, mas uma parte maior reconhecia que elas haviam criado essa situação sozinhas. Enquanto eu caminhava em direção à minha mesa, passei por Roberto, que esperava pelo casaco. Ele capturou meu olhar e se aproximou o suficiente para falar baixinho. Pelo que vale, Cranora Costa, estou genuinamente impressionado, ele disse. Não apenas com seu sucesso, embora isso seja notável, mas com a forma como você lidou com aquela situação. Você poderia tê-las destruído completamente. Você mostrou contenção. Eu mostrei consequências, eu corrigi. Há uma diferença. Verdade, ele reconheceu. Suspeito que Isabel precisará de algum tempo para processar isso. Ela não está acostumada a estar do lado receptor da realidade. Algum de nós está? Eu perguntei. Ele sorriu ligeiramente. Ponto justo. Espero que, quando as coisas se acalmarem, possamos manter uma relação cordial. Sempre pensei que você era mais do que aparentava. Só não percebi o quanto mais. O tempo dirá, eu disse de forma não comprometedora. O resto da noite transcorreu suavemente. Eu conversei com o governador sobre as reformas planejadas do clube, discuti estratégias de investimento com vários gestores de fundos e silenciosamente desfrutei do fato de poder participar de um evento na minha própria propriedade, sem a interferência da minha família, pelo menos pelos próximos 6 meses. Enquanto o gala chegava ao fim, Catarina me encontrou perto das portas da varanda. O conselho se reunirá amanhã para processar formalmente a suspensão. Não antecipo problemas. Sua decisão estava bem dentro de sua autoridade e, se posso dizer, inteiramente justificada. Obrigada, eu disse. Posso perguntar, você contará a mais alguém da sua família sobre sua propriedade, seu sucesso? Eu considerei a pergunta. Eventualmente, talvez. Mas acho que manterei minha privacidade por enquanto. Esta noite provou que algumas pessoas só mostram seu verdadeiro caráter quando pensam que não há consequências. Prefiro ver quem as pessoas realmente são do que quem elas fingem ser quando pensam que sou poderosa. Catarina assentiu pensativamente. Uma filosofia sábia, embora potencialmente solitária. Potencialmente eu concordei, mas prefiro ser solitária com a verdade do que cercada por pessoas que só me respeitam pelo meu dinheiro. Enquanto eu dirigia para casa naquela noite no meu Honda prático, refleti sobre os eventos da noite. Isabel e mamãe
passariam os próximos 6 meses trancadas fora de seu principal local social, explicando às amigas por que estavam subitamente ausentes de todos os eventos do clube. Elas contariam sua versão da história, certamente, provavelmente se pintando como vítimas da minha vingatividade. Mas a verdade se espalharia também. Os 70 testemunhas compartilhariam o que haviam visto. 2 mulheres tratando uma familiar com desprezo, exigindo sua remoção apenas para descobrir que ela possuía toda a propriedade. A história se tornaria lenda em certos círculos, um conto de advertência sobre suposições e arrogância. Elas aprenderiam com isso? Elas mudariam genuinamente suas perspectivas sobre como tratar as pessoas? Eu não tinha certeza. Suspender as associações delas era uma consequência, mas consequências não criam automaticamente crescimento ou compreensão. Ainda assim, eu havia feito o que podia. Eu mantivera minha dignidade, impusera limites apropriados e deixara claro que crueldade, mesmo crueldade familiar, não seria tolerada em espaços que eu controlava. O resto cabe a elas. Enquanto eu entrava na minha garagem, minha casa modesta pelos padrões de bilionários, mas confortável e genuinamente minha, senti uma estranha mistura de satisfação e tristeza. Satisfação por ter me defendido, tristeza por ter sido necessário. Meu telefone vibrou com uma mensagem de João. Sra. Costa, queria confirmar que todos os procedimentos foram seguidos apropriadamente esta noite. Também queria dizer pessoalmente que foi uma honra testemunhar você lidar com aquela situação com tanta graça. O clube tem sorte de tê-la como proprietária. Eu sorri e digitei de volta. Obrigada, João. Aprecio seu apoio esta noite. Outra mensagem chegou. Esta de um número que eu não reconhecia. Aqui é Roberto Mendes. Peguei seu número no diretório de membros do clube. Espero que esteja tudo bem. Só queria reiterar meu respeito pela forma como você se conduziu esta noite. Isabel está processando. Acho que isso pode realmente ser bom para ela a longo prazo. Abraços, Roberto. Eu encarei aquela mensagem por um longo momento antes de responder. Obrigada, Roberto. Espero que você esteja certo. A noite estava quieta enquanto eu trocava para roupas confortáveis e me instalava no sofá com um livro. Amanhã, o impacto completo começaria. Haveria telefonemas, possivelmente tentativas de reconciliação motivadas por medo, em vez de arrependimento genuíno, e definitivamente fofocas contínuas nos círculos sociais. Mas esta noite, eu havia provado algo importante, não para minha família, mas para mim mesma. Eu havia provado que podia enfrentar a crueldade delas sem comprometer meus próprios padrões. Podia exercer poder sem me tornar cruel. Podia estabelecer limites sem me tornar vingativa. E mais importante, havia provado que meu valor não era determinado pelo reconhecimento ou aprovação delas. Eu havia construído algo real, algo significativo, algo inteiramente meu. A falha delas em ver isso não o diminuía. O desprezo delas não o reduzia. As suposições delas não mudavam a realidade. Eu era bem-sucedida não porque elas reconheciam, mas porque eu havia trabalhado por isso. Eu era valiosa não porque elas me validavam, mas porque eu havia criado valor. Eu pertencia não porque elas me aceitavam, mas porque havia conquistado meu lugar por competência e esforço. O Country Club Ipanema era meu, não por herança ou sorte, mas porque eu havia visto uma oportunidade, reunido o capital, negociado a compra e gerenciado a propriedade com sucesso. Tudo o que eu tinha eu construíra sozinha, e essa verdade permanecia constante independentemente de minha família escolher reconhecer, lá ou não. Enquanto eu apagava as luzes e ia para a cama, senti uma paz quieta se estabelecer sobre mim. Amanhã traria novos desafios. Mas esta noite eu havia me mantido firme, mantido minha integridade e me recusado a deixar a crueldade sem resposta. Às vezes isso é tudo o que podemos fazer, e às vezes isso é suficiente.